E aí, pessoal, beleza? Temos então as dicas da semana, do dia 8 ao dia 14 de novembro, onde teremos a entrada da fase cheia acontecendo no signo de Touro, mais um eclipse lunar. Então, na terça-feira, dia 8 de novembro, temos já a entrada aí do eclipse lunar, da lua cheia, acontecendo por volta das 8h02 da manhã, certo? Então, a gente vai ter aí, nesse momento, né, nesse horário, o ascendente vai estar em Sagitário. Então o Sol ele vai para a casa 11 e a Lua fica na casa 5, né? Estão em oposição. Lembrando que toda lua cheia e eclipse lunar acontece numa oposição entre Sol e Lua, tá? Diferente quando é o eclipse solar, que acontece quando Sol e Lua estão no mesmo signo, tá? Esse eclipse, gente, é uma resposta daquele eclipse que aconteceu em Escorpião. Lembra que eu falei que estava acontecendo mudanças, né? De dentro para fora, que a gente tinha aqui melhorar alguns relacionamentos ou cortar de vez. Então esse eclipse lunar, ele vai começar a revelar tudo aquilo que a gente plantou na lua nova, no eclipse solar, certo? Porque é uma lua cheia, tá, gente? Lua cheia é a fase da lua em que ela está brilhando por completo, né? E quando tem essa questão aí de brilho, né, de escuridão, na questão do brilho, no momento do brilho, que você enxerga a lua, coisas são reveladas, tá? E Touro fala sobre valorização, sobre tudo aquilo que a gente dá valor, sobre como a gente se dá valor também, né? Ou como a gente valoriza o que a gente tem, onde a gente mora, como a gente lida com o dinheiro, certo? Então, assim, como o Sol tá na casa 11 e a Lua tá na casa 5, a gente tem que começar a perceber, né? E no momento também do eclipse, da Lua cheia, vai estar aí a Lua em conjunção com Urano, que rege os grupos, né, que é o planeta aí da casa 11. Então, assim, vamos começar a perceber como que tá a valorização nossa dentro dos grupos, certo? O eclipse lunar, quer dizer, o eclipse solar, ele aconteceu entre as casas 11 e 12, certo? Se eu não me engano. Então, assim, aquele eclipse, ele impulsionou na gente transformações, né, mudanças dos nossos paradigmas sobre grupos, sobre amizades. A gente tá vendo aí muitos grupos se rebelando, muitos grupos fazendo greves, né, se unindo em prol daquilo que eles acreditam. Então, assim, tá tendo uma mudança planetária envolvendo coletivos, tá? E essa mudança também, gente, como a casa 5 aí tá na jogada e a Lua está na casa 5, ela tá acontecendo aonde? Em que questão da nossa vida? No nosso eu mais profundo, né? Naquilo que a gente... na forma da gente sentir prazer na vida. Nos nossos gostos pessoais, a gente pode perceber que alguns gostos pessoais estão mudando. Alguns objetivos de vida que antes a gente tinha como primordial, agora já não estão mais sendo, né? Não estão tendo mais essa importância, ou tomaram outros rumos, né? Então, assim, Urano ele fala de imprevisibilidades. Urano está em Touro. Então, as imprevisibilidades elas podem acontecer na questão de se valorizar no meio que a gente vive, ou em questões também financeiras, tá? Mudanças para melhor ou para pior, depende da pessoa, depende de como a gente está regendo esse dinheiro, depende de onde a gente está trabalhando, enfim. Várias empresas ainda estão aí para mudar seus paradigmas ou para falir, né? Porque tem a questão teimosa de Touro também, né? Quando a pessoa ela insiste num padrão antigo, né, de lidar com empresa, de lidar com dinheiro, e percebe que o mundo está evoluindo, só que, vamos supor assim, o patrão, né, o chefe não quer mudar, mas o mundo está mudando, alguma coisa quebra e aquele velho padrão precisa ser rompido, a gente precisa de aberturas de consciência, abertura de mente, né? Então, assim, se você está lidando com uma coisa da mesma forma que você lidava, sei lá, 10 anos atrás, começa a repensar, porque algo vai ruir ali. A Touro fala sobre bases, né? Touro, por exemplo, na natureza, seriam as raízes das plantas, das árvores, né? Então, na onde está essa raiz, né? De onde veio essa raiz? A raiz está bem nutrida, né? Como a gente se sente seguro no nosso meio? Como a gente se sente seguro sendo a gente mesmo?
Se não se sente, por que não? É o meio que está te desvalorizando ou é você mesmo? Tem que começar a perceber isso, gente, porque as revelações vão ser em relação a grupos mesmo, tá? Mas principalmente como a gente se comporta nos grupos. Porque assim, a gente pode fazer manifestações, a gente pode se revoltar com algumas coisas que estão acontecendo, né? Todo mundo tem o direito disso. Só que se uma pessoa de um grupo já faz uma coisa errada do que aquilo que planejou, que o grupo planejou, você já fica sendo mal falado, né? Então, assim, a questão do coletivo também é pra gente entender o que é união. Você está se unindo pelo grupo ou você está se unindo por você? Por uma vontade só sua? Uma vontade egoísta? Então é mais ou menos isso, tá, gente? E assim, Lua vai estar em oposição com Mercúrio, então pensamentos precisam de mudança. Não adianta a gente seguir velhos padrões, seguir aqui o padrão que seu tataravô falava lá na época, não sei o que lá, e você achar que tá nessa época ainda, porque não tá. Não tá, tem coisa que precisa renovar. A gente precisa de renovações. O primeiro eclipse, né, os primeiros aí, solares, que no ano passado também começou. Mas assim, tá sendo Escorpião. E Escorpião é onde tá o nó do sul, que é o que a gente tem que se desapegar. Tá? Então assim, muitas daqueles valores que a gente estava se fixando, principalmente emocionalmente dentro da gente, né? Questões de traumas também passados. Às vezes a gente segue nessa vida presente com um trauma do passado. E a gente faz aquele trauma se refletir na vida presente através do medo. Então, gente, se você tá percebendo que tá tendo mais medo na sua vida, você tá com medo do que tá acontecendo, do que vai acontecer, tem algum trauma aí te travando, vai tratar esse trauma, né? Faz alguma terapia que tenha a ver com você, né? Não precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra necessariamente. Mas faça uma terapia que tenha a ver com você. Pode ser isso sim também. Mas procure ajuda. Porque o mundo precisa de mudança, gente. E se a gente não muda com o mundo, a gente fica pra trás. Tá? Aí, no período da noite, a gente tem a Lua em oposição a Vênus. Então aí é questão de relacionamentos também, porque Vênus rege Touro. Então não é só a relação a amigos, a grupos, ao seu gosto pessoal, mas também aos relacionamentos que a gente já tem um bom tempo, né? Algumas oposições de pensamentos, de ideias vão começar a acontecer para que a gente transforme essas relações para algo melhor ou para que a gente dê um novo rumo a elas. Isso é, ou término, ou uma nova interpretação aí na relação, uma conversa que vá ser edificante para você e seu parceiro ou sua parceira, né? Mas precisa primeiro dessa percepção, né, que tá rolando uma mudança, que precisa de mudança, e depois a conversa, tá? Porque eu falei, ó, Mercúrio também tá ainda em oposição, então essa oposição de Lua e Mercúrio vai ser de dia e à noite também. Então, gente, se a gente não tá pronto para oposições de ideia, de princípios, de vida, a gente entra em conflito facinho, tá? Marte tá retrógrado, em Gêmeos. Então, qualquer conversa maldita, mal falada, mal expressada, a gente pode interpretar como uma briga, como uma provocação. A gente vai querer provocar de volta, porque o Sol tem Escorpião, então, né, a necessidade de vingança tá imperando. Então vamos começar a prestar atenção o que realmente precisa ser feito e por quê. Por que você tá com aquele sentimento, né? Da onde tá vindo aquilo? Quem que começou a implantar isso na sua cabeça? Foi você mesmo? Foi outras pessoas? No período da noite a gente vai ter também, vai começar a estar mais leve, mesmo que tenha essa oposição, ainda tá rolando oposições, tá? Mas tá rolando também Lua em sextil com Netuno. Então Netuno ele começa a amenizar um pouco as coisas, ele começa a trazer uma nebulosidade. Então, mesmo que esteja algum conflito rolando, né, Netuno ele traz uma abertura aí, um escape. Pode ser através de um filme, pode ser através de uma música, através de um desenho, através de uma arte que você tá lá fazendo. Mas Netuno, nessa noite de terça, ele vai abrir uma possibilidade criativa para aquele caos que está acontecendo aí no nosso mundo, no nosso meio. Aí, quarta-feira, dia 9, temos a Lua entrando em Gêmeos por volta das 10h36 da manhã, tá? Então, assim, a Lua vai ficar sem aspecto durante a quarta-feira inteira, só durante a manhã que ela fica com aspecto. Só que quando ela ainda estiver em Touro, tá?
Então amanhã, né, no momento da manhã, antes de entrar em Gêmeos, a gente vai estar tendo aí Lua em sexto com Netuno e Lua em trígono com Plutão, tá? Esse sexto com Netuno traz uma expansão nas emoções, então a gente fica mais bem-humorado, a gente fica mais esperançoso também no momento, mais criativo, porque a Lua tá em Touro e Júpiter tá em Peixes, então tanto Peixes quanto Touro são signos bastante criativos, tá? E Plutão tá ali em trígono com a Lua para transformar aquilo que precisa ser transformado, né? Plutão, ele transforma, mas de uma forma que a gente não enxerga, nas entrelinhas, digamos assim, né? Até porque é um planeta muito distante e nem é considerado planeta na astronomia, né? Mas a astrologia a gente agrega ele porque o significado que ele trouxe com o tempo não morreu, né? Tá ainda entre nós. Então, assim, depois disso, a Lua já fica sem aspecto durante a noite inteira. E a gente fica mais aí introspectivo. Mesmo que role aquela questão de curiosidade que Gêmeos traz, né? Lua cheia em Gêmeos. A gente pega essa curiosidade, mas volta pra si. Então é bom pra gente movimentar estudos, pra gente lidar aí com o nosso meio. Só que o momento não tá tão propenso pra gente trocar informações com as pessoas. A gente pode sentir uma certa introspecção, uma leve introspecção. Quinta-feira, dia 10, temos a Lua em Gêmeos, né? A Lua vai estar em trígono com Saturno, o que deixa o dia mais pé no chão pra gente seguir com estudos, principalmente estudos ou projetos a longo prazo, tá? Porque Saturno fala do tempo. Saturno fala sobre questões profissionais também, então para pessoas que querem realizar reuniões, né, em grupo, na empresa, é um bom momento. Lua vai estar também em conjunção com Marte, vai começar na conjunção com Marte e vai ficar mais intenso na sexta-feira. Isso faz o quê? Com que a gente movimente as nossas metas. Pode trazer uma certa irritabilidade, né, porque Marte está retrógrado e está em Gêmeos, então assim, a gente pode acabar estando mais irritável. Porém, como tem Saturno aí, gente, Saturno traz um pé no chão. Então pode estar oscilando entre a gente estar muito maduro, com palavras sábias, ou muito sem paciência, falando por falar, expressando de forma superficial. Então lembra que Marte está retrógrado, então cuidado com a forma que você está se expressando, com a forma que você está falando, que o outro pode não interpretar do jeito que você acha que ele vai interpretar. Aí na sexta-feira, dia 11, temos a Lua no finalzinho do trânsito em Gêmeos, certo? Então durante o dia inteiro e o início da noite ela ainda estará em Gêmeos. Lua vai estar naquela conjunção com Marte mais intensa durante o dia, né? Então o dia vai estar mais irritável. A Lua vai estar em quadratura com Netuno desde a madrugada, desde a noite passada também. Então essa quadratura de Lua e Netuno traz a tal da nebulosidade nos pensamentos, nas ideias. Então a gente pode voar aí nos pensamentos alto demais, a gente pode se perder até em pensamentos ou tanto no futuro ou em questões passadas que já foram, que não tem como você voltar. Mas aí traz essa ilusão, né? Netuno ele fala muito de ilusão, que pode ser tanto em relação ao futuro quanto em relação ao passado. Tá? Como está em quadratura, é alguma questão interna nossa. Então vamos ficar de olho, né? Quais são os pensamentos que estão vindo na nossa mente e por quê. A Lua também vai estar em quadratura com Júpiter, ele vai ficar mais intenso durante a noite, então assim, cuidado com brigas, principalmente envolvendo crenças, né, religiões, filosofias. Se você percebe que você tem uma filosofia diferente da outra pessoa e sabe que Marte está retrógrado ali, conjunção com a Lua, não fique provocando. Não fale que o seu tá certo, que o outro tá errado. Porque não tem esse negócio de certo. Depende muito da interpretação de cada um, do momento que aquilo está sendo dito. Né? Não adianta falar que você, eu sou certo, eu sou a cereja do bolo e o outro é a maçã podre. Bom, se você acha que você é isso, beleza. Mas se fosse, você não ia estar se irritando com a crença alheia. Aí a Lua entra em Câncer por volta das 21h22. Aí sábado, dia 12 de novembro, temos a Lua em Câncer, né? Só que a Lua vai ficar sem aspecto de novo, gente. Durante dia e noite. Então veja bem. Câncer é um signo introspectivo. Câncer é regido pela Lua. Então, no momento de Lua em Câncer, as nossas emoções, elas ficam aí mais fluentes com o momento. Né? Mas estar fluente com o momento não significa que é 100% bom.
né? Ou 100% ruim. Depende do que está acontecendo ao seu redor, né? As nossas emoções ficam mais suscetíveis. Então, assim, a gente fica propenso a sentir como meio, né? Como se fosse uma energia de mãe, né? Câncer fala muito sobre maternidade, sobre família. Então, como você se preocupa também com as pessoas que você ama, né? É um dos tópicos aí da lua em Câncer, tá? Se preocupar, querer cuidar das pessoas que você ama, né? Só que assim, gente, lua tá cheia, né? Câncer também fala sobre família, como eu acabei de falar. Câncer fala sobre casa, sobre o lar. Então, quais sentimentos te fazem sentir como se você estivesse no seu lar, né? Porque lar não é só casa, a casa que a gente mora, tem telhado, tem janela. Não é só isso, tá? O lar é como você se sente dentro de você. Você se sente confortável com o seu lar, seu corpo, seus sentimentos? Ou não? Por que não? Questões aí de família também precisam ser refletidas nesse momento, né? Até em relação aos relacionamentos que eu falei, né? Como o eclipse aconteceu em Touro, Touro é regido por Vênus, que fala de relacionamentos. Então, assim, eclipse aconteceu entre a casa 11 e a casa 5. Então, a relação com os filhos também é para pessoas que têm filhos, né? Como que tá sendo essa relação? Você tá levando a sua experiência em jogo, mas que veio da sua geração, que você quer impor a todo custo pro seu filho, que tá numa outra geração, ou você tenta ser mais maleável e entender a geração dele? Porque tem isso também, tá, gente? Quando eu falo de padrões lá da época da pedra, eu tô falando sobre isso, tá? Tô exagerando aqui porque eu só tenho escorpião, a gente pode exagerar. A tendência é essa. Mas assim, quando eu tô falando de se comparar, né? Você puxar aquilo que você aprendeu lá na época do seu avô, seu bisavô, para agora, pode ser que faça sentido, mas pode ser que não faça mais sentido. Aí a pessoa da geração nova não vai entender. Vai ficar, tá, mas não é assim que eu vejo a vida tá diferente, a vida tá mudando. É começar a perceber também aqueles padrões que a gente traz de outros momentos, e que não teriam que estar entre nós. Porque tem muita coisa que a gente traz de aprendizado, que sim, é muito bom, eu agradeço, gratidão. Só que tem coisa que nos derruba. Tem coisa que derruba o nosso psicológico, que a gente traz lá do baú. Então é isso que precisa começar a se abrir, tá, gente? Abrir. O Sol, ele está em trígono com Netuno essa semana. Ele vai começar a entrar em trígono com Netuno. Sol é a consciência. Netuno fala sobre espiritualidade. Netuno fala sobre assuntos que a gente idealiza. Você idealiza olhando para o futuro ou olhando para o seu passado? Né? É lógico que assim, vamos supor que você está olhando para o seu passado porque você quer ser melhor do que aquilo que você já foi. Beleza, né? Mas você querer alcançar uma meta que está lá no futuro, que claramente precisa de uma inovação aí no seu meio para você alcançá-la, mas você está se baseando num método passado, pode ser que não realize, né? Então, gente, o Sol ele também vai estar em quadratura com Saturno, tá? Nessa semana, já estava em algum momento aí. Não importa quanto tempo ele fica nessa quadratura, a questão é, regras precisam ser mudadas. Saturno fala de regras que veio com o tempo. Regras impostas. Aí eu falo tanto em relação a empresas que precisam de mudança de regras, como em relação à nossa vida mesmo, né? Regras de grupos que a gente está inserido, o que é melhor para cada um, como a gente pode organizar esse grupo para que as pessoas conversem e estejam num acordo, ou esse grupo precisa terminar. Tá? O Sol ainda vai estar em conjunção com Vênus e com Mercúrio durante essa semana. Então, toda aquela consciência, toda a abertura de consciência que acontecer essa semana vai favorecer os nossos pensamentos e aos nossos contatos. Então, gente, cada mudancinha que a gente faça, ou que a gente se propõe a fazer, já vai engrandecer o nosso momento, né? A nossa vida, o nosso final de ano, né? Então, cuidado, Lua em Câncer, cuidado com apegos passados, com mágoas passadas e colocar no presente.
tá? E não adianta também você querer alcançar um objetivo que tá no futuro se baseando em mágoa, né? No mínimo você vai, quando chegar esse tal do futuro, ou você vai cair emocionalmente, ou você não vai alcançar a sua meta. Então no sábado, gente, a lua fica sem aspecto em Câncer, tá? A tendência é a gente estar bem mais introspectivo e mais sentimental. Então aqui, mais que nunca, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com que tipo de pensamento a gente tá aí intensificando na nossa mente. Tá? Aproveita para seguir a intuição e conversar consigo mesmo, né? Com o seu interior. Perceber o que você está tentando dizer para você, o que o seu corpo está tentando dizer para você sobre aquilo que você está pensando, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente vive uma experiência, o nosso corpo reage. Mas não é sempre que a gente nota. A gente só nota se a gente deixa o nosso olhar observador ativo. Quando a gente tem cautela para se observar. Do contrário, a gente não percebe a evolução, a gente não percebe o que está acontecendo, a gente fica perdido. Então aproveita essa cheia aí em Câncer para se conectar com a sua intuição e para ouvir o seu corpo. Domingo, dia 13, as energias ficam mais aí expansivas, né? Mais animadas, porque a Lua volta a fazer aspecto, tá? A Lua, ela faz aspecto harmônico com o Mercúrio, então as conversas voltam a acontecer, a gente fica mais sociável, a gente fica mais intuitivo também, né? Porque Mercúrio tá em Escorpião, então a intuição aumenta e o nosso pensamento investigativo também. Assim, gente, Câncer e Escorpião junto traz uma intuição certeira. Né? Então, cuidado também com o que você quer descobrir no momento, porque às vezes aquilo que você quer descobrir não vai te fazer bem, mas você vai descobrir. Então, pensa bem, né, se é isso que você quer. No momento do dia, a Lua vai estar em quincúncio com Saturno, então todas as conversas que vão acontecer no dia vão ser boas pra gente melhorar aí as regras que a gente coloca na nossa vida. Tá? Porque não é só a regra que a gente recebe de pai, de mãe, de escola, de trabalho. A gente também impõe regra pra gente. E são regras que a gente se impõe que faz com que a gente ou se culpe, né? Ou que a gente perceba que a gente tá mais maduro, que a gente tá conseguindo viver a nossa vida, mas com uma certa organização, tá? Porque assim, Saturno, ele é importante para nos colocar limites, né? Todo ser humano precisa de limite. Nós mesmos temos limites, né? A gente tem corpo, a gente tem osso, a gente tem carne, a gente tem cabelo, a gente tem um monte de coisa, né? As nossas extremidades, nós temos limites. Por exemplo, se você se jogar de um prédio, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então o limite é, não pule do prédio, tá? O seu limite é, você tem vida. A sua vida é o seu limite. Um dos, né? Então assim, as conversas que estiverem acontecendo nesse dia, ou vão nos engrandecer como pessoa, ou vão fazer com que a gente pare e pense se esse tipo de pensamento que a gente tem há um bom tempo, se ele realmente precisa continuar ou se já foi o tempo dele. Né? Saturno fala de tempo também, não só limites. Tempo é um dos limites. Aí a Lua também vai estar em sexto com Urano, então alguma novidade no setor emocional pode acontecer no domingo. Né? Ou uma mudança emocional mesmo no meio que você vive, né? Entre as pessoas que você se relaciona. Durante a noite, a Lua vai estar em trígono com Netuno também, com Júpiter, com Vênus, e vai estar naquele trígono com Mercúrio bem mais intenso. Então, a noite de domingo, ela fica altamente espiritual e intuitiva. Só signo aí de água regendo o domingo de noite. Tá? Então, de novo, gente, cuidado com os extremos, né? Escorpião fala muito sobre tudo ou nada. Então, como você tá intensificando aquilo que você tá sentindo sobre as pessoas, ou sobre você, ou sobre uma situação, um pensamento. Que quando tá tudo em água, a gente puxa energia, a gente puxa a emoção do outro com facilidade. Tá? Até porque Escorpião é como você lida com o outro. Né? Ele já começa naquele eixo do outro, eu e o outro. Signo de água fixa. Então, o que tá fixo em você sobre o que você
começou a sentir por aquela pessoa, por aquela situação, né? Enfim. O que se fixou em você dessa relação? Mágoas, poder pessoal, magnetismo, aumentou seu magnetismo, você está mais visível, a relação está te fazendo bem, está te transformando, ou está te fazendo querer se vingar, está te fazendo querer, né, se jogar do prédio. Tô falando, mas eu tô falando porque é real, gente. Escorpião, assim, é muito 880. Então, ao mesmo momento que ele é altamente produtivo e renovador, ele tem um lado autodestrutivo, né? Que pensa em se destruir e destruir as pessoas que estão ao redor. Então vamos perceber que lado aí que a gente tá. Aí na segunda-feira, dia 14, temos a Lua ainda naqueles aspectos, trígono com Mercúrio, trígono com Vênus, trígono com Júpiter, fica até a noite. E oposição a Plutão. Então, como eu falei, todas as conversas, todas as intuições vão nos ajudar a mudar algumas coisas dentro da gente. Tá? Então preste atenção na intuição, preste atenção no corpo. A Lua vai entrar em Leão nesse dia, por volta das 9h47 da manhã. Tá? Então, assim, sai daquela questão só sentimento, só querer cuidar, querer se defender, e entra em Leão, que é como você se orgulha daquilo que você é. Das pessoas que você conhece, como você se movimenta no seu dia, como que você usa a sua energia vital. Como você está usando sua energia vital. É isso que a Lua cheia em Leão vai trazer pra gente como resposta aí. E a Lua vai continuar em trígono com Júpiter até o momento da noite. Então a segunda-feira ela fica bem expansiva, tá? Emocionalmente dizendo. A gente tem uma certa esperança aí no ar, um certo otimismo, que pode ser muito bom ou muito ruim, depende se for muito extremo, é um otimismo cego, ou é um otimismo que faz com que você se reerga. Vamos supor que você estava naquele momento de bad, na Lua em Câncer, e daí na segunda-feira deu um motivo aí pra você, né, pra dar um up na sua vida. Ótimo. Mas também tenha cuidado com o otimismo cego. Gente, essa semana é isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando, compartilhando, também agradeço. Quem quiser fechar mapa astral, revolução solar, análise de tarô ou astrológica, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou nas redes sociais. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.